Imagine um mundo onde a mediocridade é celebrada, um lugar onde a originalidade é punida e a conformidade é recompensada. Este é o universo distópico que Ayn Rand construiu em A Nascente, uma obra que continua provocando debates intensos décadas após sua publicação. Através da história de Howard Roark, um arquiteto que se recusa a seguir padrões estabelecidos, Rand apresenta uma filosofia radical que desafia tudo o que conhecemos sobre sociedade, individualismo e sucesso. Howard Roark não é um herói convencional. Ele é obstinado, inflexível e aparentemente impossível de quebrar. Enquanto seus colegas arquitetos copiam estilos clássicos para agradar clientes e críticos, Roark insiste em criar designs revolucionários. Sua arquitetura reflete uma visão única de mundo, uma que prioriza a funcionalidade sobre a ornamentação e a honestidade estrutural sobre a decoração superficial. Esta recusa em comprometer sua visão artística o coloca em conflito direto com o establishment arquitetônico de sua época. O protagonista enfrenta rejeição constante. Escritórios de arquitetura o demitem por sua recusa em seguir convenções. Clientes potenciais o rejeitam porque seus projetos não se encaixam em moldes familiares. Mesmo assim, Roark permanece inabalável em seus princípios. Esta determinação não surge de teimosia, mas de uma compreensão profunda de que ceder em sua visão seria trair sua própria essência. Para ele, a integridade artística não é negociável. A narrativa se desenvolve através de vários personagens que representam diferentes filosofias de vida. Peter Keating surge como o antítese perfeito de Roark. Ambicioso e socialmente hábil, Keating constrói sua carreira através de manipulação e conformidade. Ele copia estilos populares, cultiva relacionamentos influentes e sacrifica sua autenticidade em troca de reconhecimento público. Inicialmente, Keating parece mais bem-sucedido que Roark, acumulando prêmios, contratos lucrativos e admiração social. Contudo, o sucesso de Keating revela-se superficial e vazio. Sua dependência da aprovação externa o torna vulnerável e inseguro. Quando as tendências mudam ou quando enfrenta desafios reais, Keating desmorona porque nunca desenvolveu uma base sólida de princípios próprios. Sua trajetória ilustra como o sucesso baseado na conformidade é frágil e insustentável. Através desta comparação, Rand demonstra que a verdadeira realização vem apenas da autenticidade e da integridade pessoal. Ellsworth Torrey emerge como o antagonista mais perigoso da história. Crítico de arquitetura influente, Torrey usa sua posição para moldar o gosto público e destruir talentos genuínos. Ele não é movido por inveja ou incompetência, mas por uma filosofia deliberada de mediocridade. Torrey acredita que o coletivismo só pode prosperar quando os indivíduos excepcionais são neutralizados. Por isso, ele promove arquitetos medíocres, enquanto sabota carreiras promissoras. A estratégia de Torrey é sutil e sistemática. Ele usa linguagem elevada para disfarçar ideias destrutivas. Promove a arte democrática, que apela ao menor denominador comum. Encoraja a arquitetura que serve o povo, em vez de expressar visões individuais. Através de artigos aparentemente benevolentes, Torrey constrói uma ideologia que valoriza a submissão sobre a excelência. Sua influência se estende além da arquitetura, afetando toda a cultura através de uma rede de discípulos e simpatizantes. Dominique Francoeur representa um dos personagens mais complexos da obra. Filha de um arquiteto estabelecido, ela possui inteligência aguçada e sensibilidade artística refinada. Dominique reconhece imediatamente o talento de Roark, mas paradoxalmente trabalha para destruí-lo. Esta contradição aparente revela uma filosofia pessimista sobre a natureza humana. Ela acredita que a sociedade inevitavelmente corrompe ou destrói
tudo que é belo e excepcional. A relação entre Dominique e Roark é tempestuosa e apaixonada. Ela o ama precisamente por sua integridade, mas teme que o mundo o destrua. Por isso, ela prefere atacá-lo primeiro, numa tentativa torturada de preservar sua pureza através da destruição controlada. Esta dinâmica psicológica complexa explora temas de amor, proteção e autossacrifício. Dominique eventualmente compreende que sua proteção destrutiva é mais prejudicial que a hostilidade externa. Gale Winand personifica o poder sem princípios. Como magnata da mídia, ele controla a opinião pública através de jornais sensacionalistas. Winand começou com ideais elevados, mas gradualmente os abandonou em troca de influência e riqueza. Ele usa sua mídia para manipular massas, promovendo escândalos e destruindo reputações conforme sua conveniência. Esta corrupção do poder ilustra como o pragmatismo sem princípios leva à degradação moral. Quando Winand conhece Roark, ele reconhece no arquiteto a integridade que ele próprio perdeu. Esta admiração o leva a tentar proteger Roark, mas seus métodos corrompidos se mostram inadequados. Winand descobre que não pode usar ferramentas de manipulação para defender a honestidade. Sua tentativa de apoiar Roark através da mídia sensacionalista fracassa porque os meios contradizem os fins. Esta lição demonstra que os princípios não podem ser defendidos através de métodos que os violam. O projeto habitacional Cortlandt representa o clímax filosófico da narrativa. Roark aceita projetar um conjunto habitacional destinado a famílias de baixa renda, mas sob uma condição específica: seus projetos não podem ser alterados. Esta condição reflete sua crença de que a arquitetura possui integridade artística que não deve ser violada. Keating, incapaz de criar um projeto adequado, secretamente pede ajuda a Roark, prometendo preservar o design original. Contudo, quando o projeto é construído, ele sofre modificações extensas. Comitês burocráticos adicionam elementos decorativos desnecessários. Mudanças democráticas distorcem a funcionalidade original. O resultado final é uma caricatura grotesca da visão de Roark. Esta traição representa mais que uma quebra de contrato. Simboliza como a sociedade corrompe a excelência através da interferência coletiva. Roark vê sua criação transformada em algo que contradiz todos os seus princípios. A resposta de Roark é dramática e simbólica. Ele dinamita o edifício, destruindo fisicamente o que considera uma perversão de sua arte. Este ato radical não surge de raiva ou vingança, mas de uma convicção filosófica profunda. Para Roark, permitir que sua obra seja corrompida seria aceitar que a integridade artística não tem valor. A destruição torna-se um ato de preservação, impedindo que sua visão seja usada para propósitos que ele rejeita. O julgamento subsequente oferece a Roark uma plataforma para explicar sua filosofia. Enfrentando acusações criminais, ele usa sua defesa para articular uma visão radical do individualismo. Roark argumenta que todo o progresso humano vem de indivíduos que desafiam convenções estabelecidas. Ele afirma que os criadores genuínos trabalham por satisfação pessoal, não por aprovação social. Esta motivação intrínseca os torna mais valiosos para a sociedade que aqueles que meramente seguem padrões existentes. Durante seu discurso, Roark distingue entre criadores e parasitas sociais. Os criadores produzem valor genuíno através de trabalho original e pensamento independente. Os parasitas dependem do trabalho de outros, seja através de cópia, manipulação ou coerção. Esta distinção não se baseia em classe social ou riqueza, mas em atitude mental. Um trabalhador comum que pensa independentemente é mais valioso que um executivo que apenas segue tendências. A filosofia de Rand, expressa através de Roark, desafia noções convencionais sobre altruísmo e egoísmo.
Ela argumenta que o verdadeiro egoísmo racional beneficia a sociedade mais que o altruísmo sacrificial. Quando indivíduos perseguem a excelência por satisfação pessoal, eles criam valor que beneficia todos. Contudo, quando são forçados a sacrificar suas visões pelo bem comum, tanto eles quanto a sociedade perdem. Esta inversão de valores tradicionais provoca resistência, mas oferece uma perspectiva única sobre motivação e produtividade. O conceito de egoísmo racional não significa indiferença aos outros ou comportamento destrutivo. Em vez disso, sugere que indivíduos funcionam melhor quando são livres para perseguir seus interesses genuínos. Roark não prejudica outros conscientemente. Ele simplesmente se recusa a sacrificar sua integridade por aprovação externa. Esta postura beneficia a sociedade porque preserva a diversidade criativa e encoraja a inovação. Quando todos seguem os mesmos padrões, o progresso estagna. A crítica de Rand ao coletivismo vai além da política para questionar a psicologia social. Ela argumenta que a mentalidade de grupo sufoca a criatividade individual e promove a mediocridade. Quando decisões são tomadas por comitês, o resultado tende a ser um compromisso que satisfaz ninguém completamente. A arquitetura modificada de Cortlandt exemplifica este problema. As alterações democráticas criaram um edifício que era funcional nem belo. Esta crítica se estende a várias instituições sociais, sistemas educacionais que priorizam conformidade sobre originalidade, organizações que promovem baseadas em política em vez de mérito, culturas que valorizam modéstia sobre competência. Rand vê estas tendências como sintomas de uma mentalidade que teme a excelência, porque ela destaca a mediocridade. Por isso, sociedades frequentemente punem ou isolam seus membros mais talentosos. A solução proposta não é o isolamento social, mas o reconhecimento de que a diversidade individual beneficia todos. Quando pessoas excepcionais são livres para criar, seus produtos elevam o padrão geral de vida. A arquitetura inovadora de Roark eventualmente influencia outros arquitetos, melhorando o campo inteiro. Sua recusa em comprometer não é antissocial, é profundamente social, porque contribui para o progresso coletivo através da excelência individual. O final da narrativa valida a filosofia de Roark. Após sua absolvição no julgamento, ele recebe comissões importantes que reconhecem seu talento único. Winand, apesar de suas falhas, demonstra crescimento moral ao contratar Roark para projetar seu arranha-céu pessoal. Dominique supera seu pessimismo e escolhe apoiar Roark em vez de protegê-lo através da destruição. Mesmo Keating eventualmente reconhece a superioridade da abordagem de Roark, embora seja tarde demais para mudar sua própria trajetória. Esta resolução sugere que a integridade eventualmente triunfa, mas não sem custos significativos. Roark enfrenta anos de rejeição e dificuldade financeira antes de alcançar reconhecimento. Sua determinação é testada repetidamente através de ofertas tentadoras de compromisso. Contudo, sua recusa em ceder preserva sua visão artística e, eventual, permite seu sucesso genuíno. E mensagem é que a integridade tem valor a longo prazo, mesmo quando parece prejudicial a curto prazo. A relevância contemporânea de A Nascente permanece surpreendente. Em uma era de redes sociais e cultura de cancelamento, as questões sobre conformidade versus individualismo são mais pertinentes que nunca. A pressão para seguir opiniões populares ou evitar controvérsia ecoa os desafios enfrentados por Roark. A tendência de comitês e grupos focais para diluir visões criativas reflete os problemas identificados por Rand décadas atrás. Similarmente, a crítica de mídia moderna frequentemente promove arte acessível sobre obras desafiadoras, ecoando as táticas de Tuhey. A preferência por conteúdo que confirma preconceitos existentes, em vez de provocar pensamento original,
demonstra como as dinâmicas descritas na obra permanecem relevantes. A luta entre autenticidade e popularidade continua definindo carreiras criativas em todos os campos. As lições da obra se estendem além da arquitetura, para qualquer campo criativo ou profissional. Empreendedores enfrentam pressões similares para seguir modelos de negócio estabelecidos em vez de inovar. Artistas são encorajados a criar obras que agradem ao maior número possível de pessoas. Profissionais são recompensados por seguir procedimentos padrão em vez de desenvolver soluções originais. A filosofia de Roark sugere que a excelência a longo prazo requer resistência a estas pressões. Isso não significa arrogância ou desrespeito aos outros, mas sim comprometimento com padrões pessoais elevados. Significa valorizar a qualidade sobre a quantidade, a autenticidade sobre a popularidade e a satisfação intrínseca sobre o reconhecimento externo. Estas escolhas são difíceis porque frequentemente envolvem sacrifícios materiais imediatos. Contudo, a obra também reconhece que nem todos podem ou devem seguir o caminho de Roark. Sua personalidade extrema e sua determinação inabalável são excepcionais. A maioria das pessoas precisa de mais equilíbrio entre princípios pessoais e compromissos sociais. A lição não é que todos devem ser inflexíveis, mas que a sociedade precisa de espaço para aqueles que são. A diversidade de abordagens beneficia todos. A crítica mais comum à filosofia de Rand é que ela promove egoísmo destrutivo ou indiferença social. Esta interpretação, contudo, confunde egoísmo racional com narcisismo patológico. Roark não é cruel ou indiferente. Ele simplesmente prioriza sua integridade sobre a aprovação externa. Ele trata outros com respeito básico e honestidade, mas não sacrifica seus princípios para agradar. Esta distinção é crucial para compreender a mensagem real da obra. Outra crítica foca na natureza aparentemente elitista da filosofia. Críticos argumentam que nem todos têm privilégio ou talento para seguir seus princípios independentemente de consequências. Esta observação tem mérito, mas não invalida completamente a mensagem. A obra não sugere que todos devem ser como Roark, mas que a sociedade deve valorizar e proteger aqueles que são. O progresso beneficia todos quando indivíduos excepcionais são livres para contribuir. A importância de A Nascente transcende concordância ou discordância com sua filosofia. A obra força reflexão sobre questões fundamentais de individualismo, criatividade e integridade. Ela desafia leitores a examinar suas próprias motivações e compromissos. Pergunta se estamos vivendo de acordo com nossos próprios padrões ou meramente seguindo expectativas externas. Estas questões são relevantes independentemente de nossa posição política ou filosófica. A linguagem poderosa e os personagens memoráveis tornam as ideias acessíveis mesmo para leitores que rejeitam a filosofia de Rand. A narrativa dramática e os conflitos intensos mantêm o interesse enquanto exploram conceitos complexos. Esta combinação de entretenimento e filosofia explica a durabilidade da obra. Ela funciona tanto como história envolvente quanto como tratado filosófico. O legado de A Nascente continua influenciando debates sobre criatividade, individualismo e sociedade. Seus temas ressoam em discussões sobre educação, arte, negócios e política. A obra inspirou movimentos e provocou reações, demonstrando seu poder duradouro. Concordemos ou não com suas conclusões, ela permanece um exame provocativo da tensão entre conformidade e originalidade que define muito da experiência humana. Através da jornada de Howard Roark, Ayn Rand criou mais que uma história sobre arquitetura. Ela construiu um manifesto sobre a importância da integridade pessoal em uma sociedade que frequentemente recompensa a conformidade.
Esta mensagem, envolvida em narrativa dramática e personagens complexos, continua desafiando leitores a examinar suas próprias escolhas e compromissos décadas após sua publicação original. Compartilhe este conteúdo se ele trouxe novas perspectivas sobre individualismo e integridade. Comente sua opinião. Você acredita que a sociedade atual valoriza mais a conformidade ou a originalidade?